tem uma coisa estranha que acontece sobre a vida, que eu percebi, que tá todo mundo correndo, ou quase todo mundo, né? Mas que ninguém parou para perguntar correndo para onde. Essa semana eu saí para caminhar, fui aqui num parque aqui perto de casa. Eu sentei uma hora ali e fiquei observando ali os casais, as famílias, né? Tinha gente ali fazendo piquenique e tudo mais, gente treinando, muitos jovens olhando para o futuro, né? Correndo, aquela coisa toda, né? E de repente veio uma sensação muito esquisita. E se a maioria das pessoas estiver correndo para um futuro que nunca escolheu de verdade? Porque pensa comigo, desde criança a gente foi recebendo informações, né? Dados, inputs, e foram decidindo pra gente aquilo que a gente iria fazer, o caminho que a gente iria seguir. A gente cresceu ouvindo, olha, você precisa estudar, você precisa ter um bom emprego, você precisa ganhar dinheiro, encontrar uma pessoa, né? Comprar uma casa, comprar o seu carro, enfim, ter filhos, levar o filho para a faculdade. Todo esse roteiro, todo esse cronograma, né? Até você se aposentar e aí sim você vai aproveitar a sua vida. Só que quase ninguém se pergunta, e se esse alvo, se esse roteiro não for meu? Ou se ele foi colocado dentro da minha cabeça sem que eu percebesse? Eu não estou dizendo aqui num sentido de conspiração, tá? Eu estou falando sobre programação social, de expectativa coletiva, de um sistema inteiro que molda a nossa percepção do que significa ter uma vida boa. Esse é o grande ponto. Isso foi instalado dentro das nossas cabeças de esse é o caminho, esse é o roteiro que se você quiser ser feliz, você vai ter que seguir. O problema é que esse jogo ele nunca termina, porque o alvo ele sempre está mudando de lugar. Sabe, quando eu me formar, aí a minha vida vai começar. Quando eu ganhar mais dinheiro, aí sim eu vou ter tranquilidade na vida. Quando eu comprar minha casa, aí eu vou viver em paz. Só que tem uma coisa, a gente fica esperando sempre a próxima conquista para se sentir bem. Quando eu tiver filhos, aí a vida vai fazer sentido. Só que percebe, o cérebro humano, ele vive projetando para frente, é normal, sempre esperando o próximo alvo, sempre esperando a próxima conquista, a próxima validação ou o próximo nível. Nós fomos formatados, ou o nosso cérebro, ele é formatado para isso. E aí o que acontece? Uma coisa muito perigosa, você começa a viver de antecipação e não de presença. Talvez seja por isso que tanta gente vive cansada, mesmo conquistando coisas. Porque o sistema ele não foi construído para você chegar em algum lugar. Ele foi construído para você continuar correndo. Isso ficou muito claro para mim quando eu comecei a estudar sobre comportamento humano. Há mais de 30 anos eu comecei a buscar entender o que move o ser humano. E grande parte do que a gente chama de felicidade não vem da conquista em si, ela vem da antecipação dela. É a expectativa que gera a dopamina no cérebro, né? Esse hormônio que fica girando na nossa cabeça e que dá a sensação de bem-estar. E aí você começa a imaginar o seguinte, o carro novo, a viagem, a casa, a reforma, o relacionamento, a promoção. E essa expectativa da antecipação gera um movimento dentro do seu cérebro que faz você levantar e correr atrás de tudo isso. Até aí tá tudo bem. Só que depois de um tempo, o que acontece? Você teve a conquista, entra o vazio. E aí você precisa criar um novo objetivo, uma nova linha de chegada, alguma coisa que você precisa fazer para você se movimentar, gerar um novo alvo. E aí você cria um outro, e um outro, e um outro, e aí você fica doido o tempo todo correndo. É aquilo que a gente fala da corrida dos ratos. E aí você já percebeu que quando a pessoa ela aproveita muito mais o processo do que o alvo. Por exemplo, uma viagem. Ela passa meses ali planejando, pesquisando, criando expectativas. Só que a antecipação da viagem dá mais prazer do que a experiência na viagem. Isso é muito louco. Por quê? Porque mostra que talvez o sistema inteiro esteja sustentado na promessa emocional do depois. O coach norte-americano Marshall Goldsmith ele disse que a principal doença do Ocidente é eu serei feliz quando eu ganhar mais, quando eu tiver mais conhecimento, quando eu tiver a minha vida, quando eu tiver um novo emprego, quando eu tiver a promoção. Tudo acontece depois que eu tiver alguma coisa. E talvez o jogo da vida tenha um detalhe que quase ninguém percebeu. Não existe uma linha de chegada.
Porque o sistema ele precisa que você continue desejando, continue buscando, continue consumindo, continue perseguindo alguma coisa. E aí quando você entende isso, meu amigo, algumas ilusões começam a cair. Isso aconteceu comigo. E aconteceu não faz muito tempo. Tá? Mesmo estudando durante tantos anos, eu entendi que existe uma saída. E qual é essa saída? Não é abandonar tudo, não é virar monge, não é rejeitar dinheiro, nem parar de ter objetivos na vida. A questão é outra, e que é a de perceber quem escolheu o alvo que você está perseguindo. Foi você mesmo? Foi você que estabeleceu essa meta? Ou foi o sistema falando através de você, através de propaganda, de novela, de narrativas da internet, do influenciador das redes sociais? Porque talvez a liberdade não seja parar o jogo, eu vou parar com tudo. Talvez seja parar de jogar no piloto automático, que é o que está acontecendo com as pessoas. As pessoas veem a modelo, a influência na internet, quer ter aquilo que ela tem, para se sentir igual. Então é o seguinte, vou te dar 3 passos aqui para você parar, ou pelo menos eliminar a ilusão dessa vida aí que você acha que é a sua vida. Primeira coisa é questionar o alvo. Esse talvez seja uma das coisas mais importantes e perguntas mais importantes que você pode fazer. O que eu realmente quero? E o que eu fui condicionado a querer? Porque tem gente perseguindo sonhos que nunca foram delas, achando que isso é que vai trazer a felicidade. Você não precisa ser a Virgínia, você não precisa ser o Neymar, você não precisa ser alguém, você já é você. Tá? O segundo ponto, perceba como o cérebro funciona. O seu cérebro ele vive de antecipação. Por isso tanta gente compra sem precisar de coisas, troca coisas sem necessidade, nunca está satisfeito, vive ansiosa, vive esperando o próximo alvo, o próximo passo, alguma coisa que vai fazer. O cérebro ele foi condicionado a acreditar a felicidade está logo depois da próxima conquista. E talvez esse seja o grande vício moderno. Passo número 3, aprenda a existir sem precisar do próximo nível o tempo todo. Eu sei que isso é difícil, eu sei que não dá pra gente não ter objetivos, porque o sistema inteiro ele recompensa esse movimento constante, essa busca constante. Mas existe uma diferença enorme entre crescer e fugir do vazio através de objetivos. E muita gente não está perseguindo o sonho, está tentando anestesiar a existência. E se eu pudesse te dar um 4º passo, qual seria esse passo? Tire a anestesia da sua vida. O que é anestesia? A maioria das pessoas está dopada pelas redes sociais, pornografia, vícios, internet, tigrinho, qualquer tipo de gratificação rápida. TikTok, Instagram, tudo que gera dopamina rápida, as pessoas estão viciadas para se dopar. Por isso é que se você seguir esses 4 passos que eu estou vivendo agora e eu estou compartilhando com você, você vai perceber que alguma coisa vai mudar dentro de você. Você vai começar a naturalmente desacelerar a tua mente. Você vai parar de viver hipnotizado pelo depois que isso acontecer, aí eu vou ter a recompensa. E pela primeira vez você vai começar a observar a sua própria vida olhando de fora, como observador, como alguém que acordou dentro do jogo, sabe? Saiu da Matrix e começa a ver tudo acontecendo. Talvez o fim da ilusão não seja descobrir a verdade secreta sobre o mundo. Talvez seja perceber que você passou anos perseguindo objetivos sem nunca perguntar de onde eles realmente vieram. Porque quando as ilusões caem, você perde algumas referências, isso é normal. Mas ao mesmo tempo, talvez seja só nesse momento que a sua vida realmente comece. Porque quando você para de viver no piloto automático, quando você para de correr atrás do que todo mundo está correndo, quando você para de usar o próximo objetivo como promessa de felicidade, porque talvez o maior risco da sua vida não seja fracassar, talvez seja chegar ao fim e perceber que viveu perseguindo um alvo que nunca foi seu. Agora me diz uma coisa, se esse vídeo fez sentido para você, se mexeu com você, deixa um like aqui, se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu quero aprofundar ainda mais essa conversa sobre identidade, sobre desejo, sobre esse jogo invisível que controla o comportamento humano e que muitas vezes a gente só tem ali uma intuiçãozinha, a gente só acha que sabe de alguma coisa, mas na verdade a gente está sendo controlado por algo muito maior que nós. Eu fico por aqui, forte abraço e até mais!